Você sabia? Zekrom e Reshiram não eram originalmente preto e branco. De acordo com o diretor de arte Ken Sugimori, eles eram inicialmente mais coloridos, porque ele achava designs monocromáticos chatos que não ficariam bons na caixa dos jogos, mas depois no desenvolvimento ele foi persuadido a remover as suas cores para promover melhor o tema de polaridade, ou extremo opostos. A arte alternativa incluída no manual mostra Zekrom e Reshiram em uma forma anterior de design, o que acabou sendo reaproveitando sendo a aparência de quando estão mais fortes. Mas Sugimori deu a entender que originalmente eles eram ainda mais coloridos, então é possível que as cores não usadas dos dragões chegaram no design do Black e White da Kyurem alguns anos mais tarde. Por outro lado, originalmente a Elite 4 era toda preto e branco, com Chantal e Grinsley pretos e Marshall e Katoa brancos, mas antes do jogo ser lançado foi dada a cor à Elite 4 enquanto a cor foi removida dos dragões lendários, exceto nos spin-offs Pokémon Coliseum e Gale of Darkness, que foi inspirado no Arizona. Todas as 4 primeiras gerações foram todas em locais inspirados no Japão, mas a tradição foi quebrada quando o diretor Junichi Masuda visitou Manhattan em um tour promocional em 2007 e ficou tão impressionado com a diversidade da cidade que decidiu que seria a base para a próxima região Pokémon. Ele disse a Nintendo Power: "Eu visitei Nova York para o lançamento de Diamond e Pearl, e fiquei muito tempo passeando. Eu fiquei impressionado com tantas pessoas de nacionalidades diferentes vivendo ali, e as comunidades individuais com seus eventos especiais e ruas festivas. Era uma sensação tão internacional como um mundo sem fronteiras. Parecia ser um cenário ideal para um videogame, e aquilo me inspirou na tentativa." Masuda admitiu depois para o presidente Satoru Iwata que ele tinha um interesse pessoal em usar Nova York porque, além de ser o diretor da série, ele também era o compositor musical. No passado, a companhia Pokémon promovia uma série de apresentações nas regiões em que seus jogos se passariam, incluindo a região real de Kanto. Masuda sonhava em ver sua música tocada nos famosos palcos de Nova York na próxima turnê, e esse desejo foi parte da sua motivação para fazer de Nova York o local da 5ª geração. O compositor favorito de Masuda era Igor Stravinsky, um compositor do século XIX que influenciou durante a produção dos games. Stravinsky tocou em palcos como Carnegie Hall e passou seus últimos anos em Nova York e morreu na 5ª Avenida. Então deve ter sido muito profundo para Masuda seguir seus passos. Mas depois que Black e White já tinham sido finalizados, Masuda descobriu que seria muito caro voar com a orquestra japonesa para o ZEUA, então o concerto de Nova York com que ele sonhava nunca se tornou real. Se ele soubesse disso desde o começo, talvez a geração 5 teria se passado em outro local e acabado totalmente diferente. O Japão é um dos países mais monogêneos do mundo, com uma população de quase 98% japonesa, mas Nova York era feita de várias raças e culturas, e Masuda estava dedicado que você soubesse da região mais diversificada e um momento, tanto nos humanos quanto nos Pokémons. Foi decidido que os iniciais da 5ª geração representariam 3 culturas, sendo SNIVY Europa, o Tepig China e Oshawottis representaria o Japão. De acordo com Ken Sugimori, Serperior foi inspirado na Lady Oscar do mangá Rose Versailles. A Lady Oscar era uma garota criada como menino para ficar no lugar de seu pai como líder da guarda real do castelo, mas quando a Revolução Francesa virou o país de cabeça para baixo, ela renunciou seu cargo e se juntou à classe baixa, marchando à Bastilha. No fim, ela é baleada por soldados e morre justo quando tomam o controle da prisão. Sugimori disse que, embora foi inspirado por outro soldado caído, Zhang Fei, da história chinesa O Romance dos Três Reinos de 1591, baseado em uma figura real de quase 2000 anos atrás, Zhang Fei era um general de guerra conhecido pela sua bravura e lealdade, mas também por sua bebedeira e cabeça quente. Sua história chega ao fim quando é morto por seus próprios soldados para que pudessem Desert AR para o Reino Wu, apresentando sua cabeça decapitada como um presente ao imperador. Os tipos aquáticos, entretanto, nunca foram associados a um personagem específico. Em vez disso, Sugimori disse que eles representam o tempo de vida de um samurai, de uma criança que vira um comandante militar. Em seu esforço para fazer os personagens humanos parecem o mais diversificados possível, a Game Freak também considerou diferentes tipos de corpo. O líder Clay representa um homem de negócios japonês que se muda para o ZEUA buscando fortuna. E já que o jogo ainda não tinha ninguém acima do peso, os designers o fizeram baixinho e gordo puramente por inclusão. A Skyla foi criada exclusivamente como uma mulher que era líder de homens, por isso todos os subalternos no seu ginásio são trabalhadores e pilotos.
A Game Freak fez a Lenora a primeira líder de ginásio negra, dando a ela traços maternos e um avental para escavar fósseis, mas foi um tiro pela culatra quando alguns fãs ficaram ofendidos achando que ela ficou parecendo uma caricatura do estereótipo de mãe dona de casa. Para piorar, seu título em japonês era "talentosa para ser mamãe". Como resultado, vários detalhes sobre a Lenora foram alterados quando o jogo e o anime vieram para o Oeste, começando pelo seu título que mudou para "uma arqueóloga forte", sua arte oficial que mudou de usar o avental normalmente para o cielo aberto. 3 episódios do anime tiveram seu avental censurado e foi removido do mangá. A quinta geração também foi a primeira a ter uma professora. Isso foi graças a Sugimori, que disse ser um homem até a metade do desenvolvimento, mas ele insistiu que o personagem devia ser uma mulher. Ele disse: "Eu fui e reclamei com o Masuda, eu disse, faz o personagem mulher, como eu que propus, eu mesmo fiz o design. Eu pensei que ela seria o tipo nova-iorquina bondosa, em outras palavras, uma mulher de negócios." Como os NPCs, muitos dos Pokémon seriam inspirados em Nova York, como Trubbish e Garbodor, que representavam a poluição e o lixo. Nova York também é a casa de cerca de 4 milhões de pombos, então a Game Freak encheu o jogo com pássaros. A família Crocodile representa o crime e Scrag representam os jovens com calça larga. Os Timbers são baseados em trabalhadores e o Ashog é baseado em um fiscal de trânsito. Basculin foi feito depois pela falta de Pokémons aquáticos, com Sugimura dizendo que se parece com um robalo porque em Nova York é um bom lugar para achar robalos. Fora Nova York especificamente, alguns Pokémons foram inspirados no país todo. De acordo com Takao Uno, ele fez Rufflet e Grevieri baseado na cultura nativo-americana e Tio Sam, para deixá-los o mais americanos possível, tão como Bufalente é baseado no búfalo que viviam nas planícies até serem caçados até a beira da extinção em 1800. Visualmente, LGN e Birrien têm traços da visão científica americana de alienígenas, como visto em War of the Worlds e Close Encounters, e os nomes são inspirados em aliens também. LGM sendo Pequeno Homem Verde e BIM sendo monstro com olho de inseto, eles parecem mais aliens da Área 51. Com a Pokédex dizendo: rumores da sua origem estão ligados à queda de uma nave no deserto 50 anos atrás, referenciando o suposto pouso em Roswell encoberto pelo governo em 1947. Mas sendo Pokémon, muitos designs da quinta geração puxaram inspiração da cultura japonesa. Pensage, Pensier e Penpose fazem referência aos macacos sábios. Algumas variações da história incluem um quarto macaco, o que não faz mal, e curiosamente esse cobre suas partes íntimas. Então, se algum dia incluírem um novo, com certeza vai ser o que não sente cheiro, que já tem arte. Darumaka e Darnatan são baseados nos bonecos budistas Daruma. No final de cada ano há uma cerimônia que os bonecos são devolvidos ao templo que foram comprados, são agradecidos pela sorte trazida no ano anterior e são queimados, e então são comprados novos bonecos para o ano seguinte e o ciclo começa novamente. Esses bonecos vêm em uma variedade de designs, mas quando o artista que fez o design comprou o que veio, tinha um design de macaco. A família Litwick são inspirados em WSPS, Almas dos Mortos que viram bolas de fogo. De acordo com Sugimori, era primeiro uma chama que evoluiu em uma vela e então uma lâmpada, mas a forma inicial foi descartada e adicionaram o candelabro. O design de muitos Pokémon são baseados em filmes japoneses de monstros, especialmente Ultraman e Godzilla. A franquia Godzilla foi criada pela empresa de filmes Toho e eles já fizeram parceria com Pokémon desde Mewtwo Strikes Back em 1998. A Toho foi a distribuidora de todos os filmes de Pokémon e até usaram nos filmes sons dos filmes da Toho, então não devia ser surpresa que dúzias de Pokémon são inspirados nos monstros da Toho, inclusive na quinta geração. Sugimori disse que Volcarona originalmente tinha 4 asas e só depois recebeu mais 2.
De fato, Volcarona é inspirada em Mothra de Godzilla. O nome dela em alemão é Ramoth, que é uma anagrama para Mothra. Bisharp se parece com Jet Jaguar, o herói de Godzilla vs Megalon. Em seu tamanho normal, Jaguar tem o tamanho do Pokémon, mas pode crescer até 150 metros. No começo, Hydreigon tinha 8 cabeças e era baseado em Orochi, um dragão da mitologia japonesa, mas o design era muito complicado e foi reduzido para 3 cabeças, mas manteve 6 asas, então a silhueta faz parecer que tem 8 cabeças. De acordo com Sugimori, isso fez ficar melhor. Sua aparência final ficou parecida com King Ghidorah, um dos monstros mais famosos da Toho. Sugimori disse que desde antes do tema de Orochi, a família Hydreigon foi desenhada com um design de Pokémons Tank e que as barrigas roxas são resquícios dessa época. Isso pode explicar porque a sua versão Shining é verde, já que muitas vezes as cores beta são reaproveitadas para essas versões. Isso deve ter acontecido com Dwebble, que era vermelho e de fogo no começo. Eles eram pokémons de fornalha com cascos feitos de barro, mas o design foi revisado. Masuda disse ao time para fazer os pokémons mais maneiros na 5ª geração, e por isso os novos designs são mais pontudos enquanto os mais antigos são mais redondos. Em uma série de revistas que o Didio no Game, Sugimori revelou vários segredos, como Stunfisk ser um peixe azul e ser o Pokémon mais fino do mundo, mas depois foi mudado para marrom e teve seu tipo alterado de água e elétrico para terra e elétrico. Sugimori também fez um Pokémon Formiga que seria o menor Pokémon do mundo, mas foi cancelado. A família Petileu originalmente tinha 3 estágios, mas um foi cancelado devido a Unova ter muitos Pokémons tipo grama. Também havia um tipo lesma que serviria como presa para eles, mas foram trocados pelo Shelmet, que inicialmente não tinha conexão com eles. A Choros foi feito durante a produção do Platinum, fazendo dele o primeiro Unova. Foi feito até primeiro que Axio e Fraxure, que foram feitos revertendo o design de Achoros, da mesma forma que Bulbasauro, Charmander e Scarto foram criados revertendo o design do Venossauro, Charizard e Blastoise, durante o desenvolvimento da geração 1. Outra coisa que os fãs não percebem é que Superior tem mãos, mas fica com elas para trás para parecer uma cobra. O desenvolvedor Yuzuki Omura estava visitando um aquário que tinha uma exibição ao lado de leões marinhos, o que o inspirou a fazer o Oshawott evoluir para Samurott, um leão marinho. Outra vez ele estava pescando e acidentalmente pegou uma grande e nojenta enguia, o que o fez criar o Eletros. De acordo com Sugimori, Volab usa ossos de pokémons mortos como ninho e cresce dentro dele. Mandibuzz usa uma mandíbula como saia e juntos esses ossos formam um crânio. Em 2019, o designer James deletou 96 tweets que ele fez que tinha muita informação interna. Aparentemente a Game Freak pediu que ele deletasse, mas felizmente o Dr. Lava os manteve salvos. De acordo com os tweets, os diretores como Masuda fariam uma reunião indicando quantos pokémons de cada tipo, que tipo de região habitada, como caverna ou praia, número de evoluções precisariam, e os designers levariam a eles suas amostras. Nesse estágio, Sugimori aprovaria ou pediria mudanças. Cerca de 2/3 foram mortos nesse estágio, deixando só 156 pokémons dos quase 500 criados. Quando um designer fazia um que foi aprovado, eles fariam uma planilha mostrando o pokémon de vários ângulos. Depois disso, o que ia acontecer com o pokémon estava fora do controle deles. O time de combate decidia os status e poderes, e embora o designer pudesse dar sugestões, o time de enredo é que decidia a descrição na Pokédex e enredo do pokémon. Quanto à inspiração de design, James fez Vanillex como referencia ao Homem Marshmallow, já que Ghost Boosters e a geração 5 se passam em Nova York, e também tweetou fotos dos dois sem sorvete, mostrando que é só neve escondendo suas formas verdadeiras, só corpos de gelo. Também fez um modo canhão para Golurk que nunca apareceu nos jogos exceto no jogo de Wii Poké Park. Foi visto recentemente no episódio 14 do anime Diorne, onde é mostrado como seu ataque supremo. Nas versões recentes, os desenvolvedores não escolheram as cores das versões Shining, e ele queria mudar a cor para fazer ele parecer mais frio.
As primeiras 4 gerações foram traduzidas para inglês praticamente por um homem, Nobuo Ogasawa. E as outras versões são baseadas no trabalho dele. Em outras palavras, ele é responsável por vários detalhes vistos por fãs fora do Japão. Ele mudou o alpinista na Rota 10 de estar muito doido por cogumelos para um caso de febre. E várias referências culturais, como "Nunca desista, nunca se entregue", uma frase de Galaxy Quest. Did You Know Gaming falou com Nob, e com David, um tradutor da 5ª geração, que nos contou que depois de Diamond e Pearl a companhia mudou o processo e por complicações de contrato Nob foi removido. A companhia fez um novo sistema que faria tudo internamente e então toda a versão era traduzida diretamente de japonês. Isso significa que a tradução da 5ª geração tinha muito mais cozinheiros na cozinha, e se o reino de Nob chegou ao fim, vários nomes de Pokémon começaram a mudar, mas mesmo depois de Nob deixar o jogo, o espírito continua com o time, com um alpinista em Let's Go Pikachu e Eevee. Quando Black e White foi concluído, parece que os desenvolvedores não sabiam o que fazer. O EZY começou imediatamente depois que Black e White foi terminado. E um designer disse que fãs não deviam esperar novos jogos. Em um ponto, Masuda admitiu que não sabia se uma outra versão seria feita ou só na 6ª geração, e a história sobre a versão cinza é muito longa, e o time está trabalhando nela, então garanta que se inscreveu para não perder. Em 2012, Masuda disse que poderia haver um Black e White 3, mas no fim acabou no 2, o primeiro e último a ter uma sequência. A razão para quebrar o molde mudou ao longo do tempo, mas a oficial é que foi para surpreender os fãs. Nas palavras dele, vários players esperavam que seguíssemos o mesmo padrão, então pela primeira vez adicionamos um 2, e foi uma boa surpresa. Esse tipo de surpresa dá ao produto um ar de novidade. Com os desenvolvedores do original teve muito mais tentativas de coisas novas. Por exemplo, N era para ser bem mais assustador. Já na sequência eles queriam mais, remixar, a região. Por consequência não teve tantas ideias descartadas. Mas teve uma planejada para Driftvale City. Nos 2 anos que passaram entre Black e White 1 e 2, um novo prédio abriu chamado Campeonato Mundial de Pokémon, onde os jogadores podiam desafiar líderes de ginásio e a Elite 4 de gerações anteriores. Fãs também podiam baixar 3 torneios e lutar contra 12 combatentes reais. Foi feito no Hawaii, e dividiu em 3 faixas etárias, Juniors, Seniors e Masters. Os top 4 de cada faixa e seus Pokémons foram adicionados como DLC no jogo, sendo eternizados. Did You Know Game falou com Nitesh, um dos seniors, que disse: "Eles nos disseram depois do evento que nos ganharíamos nossos próprios personagens. Eu estava animado, entretanto nada se compara com quando foi lançado e eu pude batalhar eu mesmo. Ter meu próprio personagem significava muito para mim, e sei que também significava muito para os outros competidores." Entretanto, dentro dos dados do jogo tem mais 3 torneios que não foram feitos, os 12 finalistas de 2012, a programação nunca foi terminada, privando esses participantes de seu lugar na história. Falamos com um deles que estava honrado de estar nos dados, mas de coração partido de não ser incluído no jogo. Ele disse: "Eu jogo Pokémon desde que era pequeno e parecia a coisa mais legal ser imortalizado sendo literalmente colocado no jogo. Eu estava ansioso para batalhar comigo mesmo. A IA do jogo normalmente é terrível, mas eu ia achar engraçado, e mesmo que no fim não tenham incluído, eu estou feliz que adicionaram algo. Deixar uma marca no jogo que você ama jogar é satisfatório." Foi completamente inesperado, porque eles nunca tinham feito algo assim.
No final de Gold e Silver tem uma batalha contra o treinador mais forte do jogo, Red da Gen 1, lutando seu antecessor no Monte Silver foi a maior batalha da Gen 2. Uma ideia similar foi planejada para Black e White, onde o jogador teria uma batalha épica contra Hilbert e Hilda, os protagonistas do 1. Os dados incluem texto como: encontre Hilbert, a treinadora que diz ser a mais forte, e diálogo em que Hilda diz: torne seus sonhos realidade. Alguém uma vez me encorajou a fazer isso, e mesmo agora estou continuando minha jornada para realizar esses sonhos, que é uma referência à última cena em Black e White quando N diz ao player para fazer seus sonhos se tornarem realidade. Se você gostou desse vídeo, clique no like e se inscreva se quiser ver mais vídeos como esse.